Olá, galerinha, vamos para mais uma aula de hoje. Então nós vimos na aula passada, nós falamos sobre os polígonos, definimos algumas características dos polígonos e nós vimos como que se calcula a diagonal de um polígono. Na aula de hoje, nós iremos finalizar essas questões, essas propriedades do polígono. A primeira delas, nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos. Ou seja, o que é a soma dos ângulos internos? É a soma de todos os ângulos que possui dentro da minha figura, ou seja, dentro do meu polígono. Nós sabemos que o triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Dos quadriláteros é igual a 360. Então, ou seja, a cada medida que eu vou acrescentando um lado, eu acrescento 180. Mas é fácil nós definirmos quando o meu polígono é pequeno, a quantidade de lados é pequena. Mas vamos supor que eu tenha um polígono de 20 lados, um polígono de 30 lados, um polígono de 50 lados. Como que nós iremos calcular a soma dos ângulos internos? Existe uma fórmula na qual vem facilitar a nossa vida. Essa fórmula é dada por SI é igual a 180 vezes N menos 2. 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo, N é o número de lados e SI é a soma de todos os ângulos internos. Uma dica super, hiper, mega importante. Essa equaçãozinha aqui, você pode utilizar para qualquer polígono, desde que ele seja regular ou irregular. Tanto faz. Essa fórmula é válida para essas duas situações. Então vamos fazer dois exemplozinhos envolvendo a soma dos ângulos internos. A primeira fala para nós o seguinte: obtenha a soma dos ângulos internos de um octógono. Nosso maior desafio é saber o octógono. O que é um octógono? O octógono é um polígono de 8 lados. Se o octógono é um polígono de 8 lados, logo o N dele é igual a 8. Então N vale 8. Então nós temos SI é igual a 180 vezes N menos 2. No lugar do N, nós iremos substituir pelo algarismo 8. Então, eu vou ficar com SI é igual a 180, que multiplica 8 menos 2. 8 menos 2 vai dar 6. Né? 8 menos 2, 6. Então, 180 vezes 6 vai dar 1080. Então, nossa soma de todos os ângulos internos é igual a 1080. Já no exemplo 2, ele fala para nós o seguinte: qual é o polígono cuja a soma dos ângulos internos vale 720 graus. Ou seja, agora ele não me fornece mais o número de lados, e sim a soma de todos os ângulos internos. Ele me fornece a soma de todos os ângulos internos e quer que eu descubra qual é esse polígono que tem 720 graus. Então, nós iremos pegar o 720 e substituir no SI. Então, eu vou ficar com 720 igual a 180, que multiplica N menos 2. Só que nós aprendemos lá nas equações do primeiro grau que todo número que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, esse 180 vai passar dividindo para debaixo de 720. Então, eu vou ficar com 720 dividido por 180. 720 por 180 vai dar 4. Então, eu tenho 4 é igual a N menos 2. N menos 2. Então, eu vou ficar com o 2 vai passar para o outro lado da igualdade. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele passa com a operação inversa. Se está negativo, ele vai passar somando. Então, eu vou ficar com 4 mais 2 vai dar 6. Então, logo esse meu polígono tem 6 lados. Então, o polígono de 6 lados que tem a soma dos ângulos internos igual a 720 graus só pode ser o hexágono. Então, essa formulinha ela é dada para você calcular a soma de todos os ângulos internos de um polígono. Ok, galerinha? Nós vamos falar agora sobre o ângulo interno. O ângulo interno eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu só posso utilizar essa fórmula se o meu polígono for um polígono regular. Por quê? Porque ele vai pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. Ou seja, significa dizer que todos os ângulos internos desse polígono obrigatoriamente têm que ser iguais. Então, eu posso utilizar essa equação de duas formas. I é igual a SI sobre N, quando eu souber quanto que vale a soma de todos os ângulos internos, ou substituir o SI por 180, que multiplica N menos 2. De onde vem 180 que multiplica N menos 2?
Vem lá da soma dos ângulos internos, ok? Tá, então essas duas equações nós temos. Nós também temos a soma dos ângulos externos de um polígono. Ou seja, a soma dos ângulos externos para qualquer polígono, seja para triângulo, seja para quadrilátero, seja para hexágono, seja qualquer polígono, a soma dos ângulos externos dele sempre será igual a 360 graus. Qualquer polígono, a soma dos ângulos externos sempre será igual a 360 graus. Ok? O único polígono que tem a soma dos ângulos internos igual à soma dos ângulos externos são os quadriláteros. A única igualdade que nós temos é igual a essa daí. Ok? E nós temos uma coisa também chamada de ângulo externo. O ângulo externo nada mais é que a soma de todos os ângulos externos dividido pelo número de lados. Se vocês pararem para analisar, o AI e o AE, eles são semelhantes. Ó, AI é SI sobre N. AE é SE sobre N. Só que SE, a soma dos ângulos externos, nos polígonos, ele é uma constante. Ele é igual a 360 graus. Então, sempre que eu for trabalhar com o ângulo externo, eu vou ter 360 sobre N. E já o AI vai depender do meu polígono, ok? Há uma relação fundamental aqui também, muito importante. Se eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo, nós vimos na aula passada que a soma desses dois ângulos gera-se um ângulo suplementar. Também tem uma outra válvula de escape, que é o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Eu posso também utilizar essa relação básica aí entre ângulo interno e ângulo externo. Tá, mas vamos fazer agora os exemplos envolvendo o ângulo interno, soma dos ângulos externos e ângulo externo, ok? Então, olha só. Num pentágono regular, determinar a medida de cada ângulo interno. Eu quero saber a medida de cada ângulo interno, porém, olha só o que ele está falando para nós. Esse pentágono, ele é regular. Então, se ele é regular, eu posso utilizar o AI. Então, ele me fornece a soma dos ângulos internos desse pentágono? Não. Então, eu vou ter que utilizar essa segunda equação. Então, ó, ângulo interno é 180, que multiplica n menos 2 dividido por n. Mas ele fala para mim qual é o meu polígono? Um pentágono. O pentágono é um polígono que possui 5 lados. Então, eu vou ter 180, que multiplica 5 menos 2, dividido por 5. 5 menos 2 vai dar 3. Então, eu tenho 180 que multiplica por 3, dividido por 5. Então, eu vou ficar com 180 vezes 3, 540. 540 por 5, 108 graus. Então, significa dizer que o meu ângulo interno, cada ângulo interno vale 108 graus. Já no meu exemplo número 4, ele fala para nós o seguinte: determine o valor do ângulo externo de um hexágono. Opa, eu quero agora encontrar o ângulo externo. Mas ele me fornece qual é esse ângulo externo? Eu quero encontrar. Ok? Aí eu sei que a soma de qualquer ângulo externo vai ser igual a 360 graus. Então eu vou pegar ângulo externo é igual a 360 graus e dividir pelo número de lados. Ok? Só que ele me dá um hexágono. Se eu tenho um hexágono, eu tenho um polígono de 6 lados, ok? Então, no lugar do n, eu vou substituir pelo algarismo 6. Então, eu vou pegar 360 dividir por 6 é igual a 60 graus. Então, galerinha, tá aí a nossa explicação. Falamos hoje sobre os ângulos, a soma dos ângulos internos, falamos dos ângulos internos, falamos da soma dos ângulos externos e falamos do ângulo externo. Com esse conceito aí, nós finalizamos, né, o capítulo 4 da apostila 1. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.